Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei bem em que horário vocês vão estar assistindo essa transmissão, mas ela vai ficar disponível. Eu sou Paula Alice. Vou fazer agora uma descrição para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, cacheados, tenho um cachorro latino, é o meu cachorro. Eu estou sentada num quarto cuja parede no fundo é laranja. Estou sentada em uma cadeira amarela. E hoje nós vamos iniciar um evento, uma ação, um evento do grupo de pesquisa que eu coordeno desde 2017, no Secult, o FRB. O nome do grupo é CRICA, Criar para Criança. E a gente vem desde 2017 implementando algumas ações ligadas à academia e ações artísticas também, porque é um grupo que reúne basicamente pesquisadores que são também artistas. Da dramaturgia, da dança, do teatro, de diversos segmentos das artes para as infâncias. E hoje a gente vai iniciar esse evento que nós estamos intitulando. É um nome enorme, vou ter que pescar, gente. Espera que agora até eu me perdi, socorro. Eu ainda quero convidar os meus companheiros do CRICA aqui para apresentá-los para vocês que estão acompanhando. Então, o nome do evento que a gente pensou é CRICA Encontros, Conversas sobre Teatro para e a partir das infâncias. Teve uma primeira edição desse CRICA Encontros, que foi uma primeira, uma segunda, uma terceira edição desse CRICA Encontros, que foi feita pensando filmes de animação. E agora, no contexto desse grupo, como a gente tem mais artistas ligados às artes cênicas, a gente pensou em fazer um voltado para teatro dedicado às infâncias. Hoje a gente vai falar sobre um espetáculo específico de um artista, que é Rickson Reis, que eu vou chamar daqui a pouquinho, mas antes eu queria chamar para a tela meus companheiros do CRICA para que eles fizessem uma apresentação também de si, uma autodescrição. Eu pedi a Ivan para colocar em tela, todo mundo. Uma autodescrição e falar um pouquinho sobre si, né? Sobre o que trabalha, qual o interesse na infância. Então, hoje a gente tem aqui, para pensar um pouco esse debate, Gildon Oliveira, Paula Gottlieb e Gabriel Cavalcante. Eles vão se apresentar e já eu prossigo aqui com o Rickson. Paulinha, inclusive, é a curadora, só para a gente falar um pouquinho de como é que chega essa edição, né? A gente, no ano passado, organizando a programação desse ano, a gente pensou em criar esse evento. Paulinha vai falar um pouco mais sobre isso, mas a partir de uma curadoria que Paula Gottlieb fez, porque ela trabalha analisando espetáculos para a Funarte, para alguns editais e algumas leis de incentivo, e ela pensou numa curadoria de temática bastante variada. Ela vai falar um pouquinho sobre isso de espetáculos para a gente assistir uma vez por mês e debater e criar como se diz agora, criar um conteúdo, escrever um pouco a partir dessa experiência de assistir aos espetáculos e debater com as pessoas, criar um material para ficar aí de registro desses encontros do CRICA desse ano. Então, quem quer começar a se apresentar? Posso ir, já que você estava falando de mim aí. Eu me chamo Paula, sou uma mulher branca, de olhos grandes, nariz e boca médio, estou com cabelo à altura do ombro, uso uma blusa xadrez e atrás de mim uma parede branca com uma janela de madeira. Estou no teatro antigo nesse momento, em Joinville. Eu estou doutorando em teatro, defendo agora no final do mês. E o meu foco com a infância está muito nas diferentes infâncias, principalmente na infância neurodivergente, né? E aí, como parecerista cultural e como curadora, né, às vezes de festival, a gente selecionou aí 11, 12 trabalhos, né, Paula, que vão ao longo do ano estar nesses encontros do CRICAS. São encontros das diversas regiões do país. A gente sente falta da região norte, a gente não teve uma representatividade da região norte, pela ausência também de encontrar, né, espetáculos nesse recorte que a gente fez na região norte, e que abordem as diferenças infâncias no contexto brasileiro. E é com muita alegria a gente conversa com esses espetáculos.
hoje que a Paulina não falou, porque eu acho que ele traz, assim, me tocou muito, né, quando eu o encontrei, pelo diferente olhar que ele traz e pelo respeito que ele traz à infância e às religiões e essas diferentes concepções de mundo. Então, Gidson, passo para ti? Para mim, bora lá. Olá para todo mundo, eu sou Gildo Oliveira, eu sou um homem negro, estou usando uma camisa branca, no fundo branco, sou bem básico. Vim no contraste. Então, esse encontro para mim, enfim, ao longo do tempo a gente vem sempre nos reunindo para discutir sobre as infâncias e sempre um lugar que para mim é muito bem-vindo é a ideia de discussão a partir de práticas, a partir da construção de poéticas, é entender como é que isso se dá, tudo aquilo que a gente vem debatendo, como é que se dá numa prática em diferentes regiões do nosso país. Eu acho que agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer essas discussões e depois partir para uma produção teórica sobre. Então, é um momento de troca, e além de troca, é um momento de ampliar redes. Eu acho que isso é sempre muito bem-vindo para a gente, ainda mais quando a gente tem uma preocupação e uma dedicação para o estudo das infâncias que nunca deixa de ser urgente. Então, eu acho esse momento muito propício para tudo isso. Vamos lá. Seu microfone, Paulinho. Estava falando que Gildo, inclusive, está Crica Origens, assim, desde o comecinho. O primeiro evento que a gente participou, que surgiu, o Crica, foi o GT8, que era o GT dedicado a artes acerca da infância, no contexto do NCCult, que é um evento grande que tem no Secult, acadêmico. E a gente fez esse primeiro GT, eu, ele e Luciana Comim, que não está aqui hoje, mas segue com a gente no Crica. E depois a gente resolveu dar continuidade de alguma forma, né, com algumas ações e tal. E dessa forma chegamos aqui. Então eu quero... quando a Paulinha, na curadoria que ela fez, mencionou o Hidson e esse espetáculo, eu fiquei muito contente, porque é um espetáculo que eu tinha ouvido falar. Eu, nesses 2 últimos anos, não consegui acompanhar a cena direito, engravidei, várias questões, desde a pandemia, na verdade, né, para mim. Mas eu tenho ouvido falar muito do espetáculo. Não tive a oportunidade de ver ao vivo ainda, então adorei que eu pude ver com o link que Hidson disponibilizou para a gente. O espetáculo se chama Boquinha, e assim surgiu o mundo. Como Paulinha falou, um espetáculo que trata de versões sobre a origem do mundo, né, respondendo essa grande pergunta, como surgiu o mundo? É um espetáculo voltado para crianças. Eu quero agradecer imensamente a presença de Hidson, a disponibilidade dele de estar aqui conversando com a gente sobre ele, e deixar que você se apresente, fale um pouquinho, se autodescreva, fale um pouquinho da sua trajetória, do espetáculo, um comecinho de conversa. E aí eu preparei algumas perguntinhas assim para a gente conversar, depois a gente abre aí para a galera. Massa. Bom dia, primeiramente. Minha autodescrição, eu sou homem negro pardo, de pele clara, uso cavanhaque, tenho um cabelo crespo enrolado, estou de camisa amarela com o nome do coletivo ao qual eu faço parte, coletivo Meio Tempo, e do projeto que a gente está fazendo agora, que é o Caravana do Tempo, e estou numa sala com fundo branco, numa cadeira azul. Então, falar do Boquinha para mim é sempre uma felicidade muito grande, porque é o meu primeiro espetáculo infantil, infanto-juvenil, autoral, assim, digamos, né? É um texto de Lázaro, mas quando eu assisti o espetáculo lá no Rio, eu tive a maior vontade de revisitar o espetáculo na sua dramaturgia cênica, né? Porque o texto ele já dá conta enfim, né? De trazer várias indagações e várias reflexões ali para a nossa infância. Eu sou um artista que acredita na arte enquanto ferramenta de formação mesmo, assim, né? De educação. A arte e a educação, ela está sempre ligada, né? Elas estão sempre... Uma ajuda a outra. E nos meus espetáculos, nos meus projetos, eu sempre tento trazer a reflexão sobre algum tema da vida, né? Eu acho que a arte tem esse papel, né? Eu
não gostaria de estar fazendo sempre arte pela arte, então eu acho que, enfim, né, por acreditar que a arte tem esse poder de transformação, eu sempre trago as indagações, as reflexões, porque acho que é a ferramenta também, né? A arte ela não está aí para dar resposta de nada, mas sim para fazer a gente tensionar sobre coisas que nos incomodam. E falar de uma temática que ela é tão adulta, né? A gente traz temas tão adultos, que a gente fala adultos com 200 aspas, porque a criança ela entende tudo, acredito muito nisso. Que é a gente tratar sobre religiões, né? Vivendo no mundo atual que a gente vive, principalmente em Salvador, falando muito especificamente, onde as religiões, né, especificamente das religiões africanas, né, afro-brasileiras, sofrem perseguições o tempo inteiro, né? A gente ouve relatos semana a semana, conheço pessoas que passam por isso, então é muito próximo. E a gente vive isso de uma forma global muito violenta, né? A gente vê a guerra no Oriente Médio, enfim, tem outras questões por trás, mas também a religião entra aí por um sistema de argumento, né, de justificativas. Enfim, a gente falar disso para a criança, para mim, tem uma importância muito grande, né? Falar das diferenças, falar do respeito ao próximo, das suas crenças, dos seus credos, e que essa é a beleza do ser humano, né, do mundo, né? Que eu acredito nisso, que a beleza realmente está na diferença. Nós somos diferentes. Quando a gente se descreveu aqui, descrevemos pessoas totalmente diferentes, né? E esse é o bacana, o diferente que soma com o outro e, né, a gente não precisa brigar e desrespeitar o limite do outro, a crença do outro, para tentar fazer a nossa prevalecer, a nossa ideia, enfim. E falar com a criança, para mim, tem um lugar muito especial através do teatro, porque eu fui uma criança que não tive acesso, né? Não tive acesso ao teatro, não tive acesso à cultura de uma forma mais abrangente. E aí eu comecei a fazer teatro aos 13 anos de idade, numa ONG chamada El Quadrado, na comunidade em qual eu vivia, no Alto do Cabrito, subúrbio ferroviário de Salvador. E a partir desse contato, aos 13, 14 anos, eu comecei a entender que eu perdi, enquanto na minha primeira infância, eu perdi muita coisa, né? Eu perdi de viver muitas coisas que o teatro tem o poder de proporcionar, né? E quando eu comecei a fazer teatro para criança, isso ainda sendo adolescente, fazendo teatro para criança, me trouxe um outro olhar para essa infância, né? E me trouxe uma responsabilidade também com isso, de me colocar num lugar de transformação mesmo, assim, de buscar esse poder de levar esses temas e essas reflexões para as crianças. Tem uma frase que os adultos repetem muito e que eu sou totalmente avesso a isso, né? Os adultos dizem muito que, né, a criança é o futuro, a gente tem que cuidar do futuro, que as crianças são, né, é o futuro do país, né, que vai mudar as coisas. Não, acho que a gente bota uma responsabilidade muito grande que é nossa, né? Essa responsabilidade eu não quero passar para o meu filho. Eu quero poder entregar a ele, de alguma forma, um país diferente, uma sociedade diferente. E é no trabalho de formiguinha mesmo que isso vai sendo construído. Então, e aí voltando ao Boquinha, poder falar desses temas tão sensíveis, né? Sensíveis para os adultos e levar isso para as crianças, para mim é de uma felicidade enorme. E falar disso não perdendo a teatralidade, a espetacularidade, né? Enfim, né, que o teatro tem esse poder, tem essa mágica, tem essa magia. E para as crianças precisa um pouco mais de mágica e de magia para poder fazê-los prestar atenção naquilo, né? Porque, enfim, né, crianças, elas têm o poder têm a facilidade de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente, enquanto ator, enquanto artista, tem que ter esse jogo de cintura para
para trazer a criança para dentro do espetáculo, né? Então a teatralidade, né, a espetacularidade nos ajuda no espetáculo a fazer esse papel. Então, eu queria agradecer mais uma vez de poder falar do espetáculo, né? Aprofundando aí nesse papo. Obrigado. Ritson, você já trouxe assim, várias coisas que a gente discute sistematicamente no Crica, porque especialmente assim, esse grupo de pessoas que se encontraram nesse grupo, a gente tem um interesse muito grande em olhar, assim, ver o que está sendo produzido no sentido de trazer uma diferença, né, do que normalmente se faz na cena para a infância. E é muito assim também que o espetáculo chega, justamente por discutir a abrangência disso. Não, eu fiz uma anotação assim, assistindo o espetáculo, que é, poxa, se uma criança pergunta como surgiu o mundo, a resposta deveria ser depende, né? Depende do sistema de crenças, porque você tem muitas possibilidades de narrativa para essa resposta, né? E você começa ali mencionando Deus, né? O texto, né, de Lázaro Ramos que você traz, e começa falando de uma espécie de criacionismo, digamos assim, e vem trazendo outras versões, e o espetáculo vai desnaturalizando isso, né? Vai trazendo possibilidades amplas até chegar na invenção mesmo, nas invenções do personagem de João Vicente, né? Que você vai falar um pouquinho. E você falou ali quando você estava começando, assim, que você tinha assistido o espetáculo no Rio. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi a versão com Orlando Caldeira, não é isso? Caldeira, isso. Eu assisti assim, trechos na internet, eu queria que você começasse, já começou, mas se falasse um pouquinho sobre como foi assistir, o que você achou do espetáculo, o que você pensou, assim, o que te motivou a fazer a sua versão, porque eu não vi o espetáculo de Orlando Caldeira inteiro, que foi inclusive dirigido, acho que por Suzana Nascimento e Lázaro Ramos, não é isso? Isso. Mas eu vi trechos e eu já achei bastante diferente a pegada, né? O humor, a interpretação, as escolhas de encenação. Eu queria que você comentasse um pouquinho, já que você dirigiu Boquinha, como foi assistir, o que te motivou a fazer a sua versão, que elementos você quis trazer de diferença, sabe? Porque são tons completamente diferentes. Tem uma coisa... O que é ótimo, massa, assim, maravilhoso. A gente tem versões realmente diferentes, né? E é isso, né? O teatro tem essa é vivo, né? É ao vivo, então. E é subjetivo também. Quando eu assisti o espetáculo de Orlando, traz muito essa coisa da contação de histórias, porque é uma coisa de uma criança sozinha no seu quarto, brincando com papel. Tanto que o nome original do texto é Boquinha, o Origami, e assim surgiu o mundo. Ah, é? Oh. Então ele traz a coisa do origami mesmo em cena, vai fazendo ali o boneco, o Boquinha que ele faz é feito de origami, né? E aí eu fiquei pensando o que é que eu poderia trazer de diferente e que poderia somar ao espetáculo. Como é que eu pensaria diferente? O espetáculo, o de Lazinho com Orlando, ele tem essa coisa da contação, mas é um pouco distante do público. Assim, de forma mais... falando da interatividade, né? Eles estrearam na pandemia, você sabe dizer que eu não... Foi antes. Foi antes um pouquinho, né? Foi antes. Não lembro o ano agora, mas foi antes. E aí tem essa coisa da distância com o público. E eu sou muito ligado à tecnologia, muito ligado. E aí fiquei pensando como é que eu poderia trazer a tecnologia para o espetáculo e não repetisse a forma que eles fazem no Rio. E aí eu trouxe outra camada para o texto, que é a camada da mágica, que não existe no texto original de Lázaro também. Eu trouxe outro caminho, né? O que é que eu poderia fazer dramaturgicamente no texto que me ajudaria dramaturgicamente em cena. E a Lázaro foi super generoso, disse, Ritson, pode mexer, fica à vontade, o que você mexer aí, me mande, aí eu vou ler, se tiver de acordo, e aí eu mandei as alterações. Ele só mexeu em 2 frases no início do texto e liberou para fazer. Você alterou a dramaturgia, o texto mesmo, né? Coisas que você precisava para encenação.
Ótimo. Exatamente. Acrescentei a camada da mágica. Tinha duas outras histórias que ele contava, que era a origem do mundo contada a partir pelo Bocão e pelo Boquinha, a versão oriental, que era uma contava chinês. Minha rede. Eu estava aqui pensando se era minha. Foi assim, deu uma falhadinha. Não tinha versão indígena no texto, né? Não tinha. Não tinha. Aí eu fui pesquisar a versão indígena. Legal. E aí é um mundo outro de várias versões, porque os indígenas também não se resumem a apenas uma tribo. São milhares de nações, Sim. Centenas de línguas, né? Então eu fiz uma mistura, inclusive da Tupi-Guarani tem algumas versões, e aí eu fiz uma mistura das versões do Tupi e chegamos ao que a gente conta no espetáculo hoje. Então, enfim, tem as diferenças dos dois espetáculos, é justamente isso. A camada da mágica, a versão brasileira que a gente traz para o espetáculo e a interatividade com o público, né? Nos meus espetáculos com o coletivo, a gente tem muito essa coisa da interatividade. O público ajuda a construir, apesar de ter um roteiro já pré-disposto, o público ajuda de alguma forma a construir essa história. Para adulto também. Para adulto também. Não todos, mas o Esqueça, enfim, não sei se vocês assistiram, mas o Esqueça tem muito esse tipo de encenação, né? Essa expressão, enfim. E aí eu fiquei pensando, as crianças, elas são espontâneas, né? E verdadeiras. Então, como é que eu trazia essa espontaneidade, essa verdade, essa honestidade delas para a cena, sem que eu me perdesse e que elas pudessem se sentir parte daquilo também? Então, elas me ajudam a fazer as mágicas, né? Elas fazem parte, enfim, eu faço perguntas, elas respondem, a gente fica numa brincadeira ali de professoral mesmo, assim, né? E isso às vezes me atrapalha, que também faz parte do meu jogo de ator, que eu acabo criando outras coisas, né? O espetáculo ganha outras camadas, porque vai enfim, né? Na vida mesmo ali da espontaneidade das crianças. E aí tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, que a ordem com que eu vou contando as histórias, a ordem das versões, ela foi realmente pensada de uma forma que as pessoas não se assustassem logo no começo, porque o espetáculo é para as crianças, mas é para os pais também, né? Bastante. Exato. Que essa questão eu acho extremamente educativo para os pais. Exato, porque é isso, né? A criança, ela é espelho, ela repete aquilo que a gente, enfim, né, vive, né? A gente contribui, a gente traz muito do que ela vai ser pelo que a gente é, né? Do que a gente acredita. A gente dá a ela muito da nossa carga, do nosso meio, enfim. E aí eu começo contando a versão bíblica porque é a versão brasileira mais aceita, né? Sim. E aí depois eu conto a científica, que é a segunda mais aceita. E aí, a partir disso, eu já meto logo o pé na porta e digo, tem uma versão aqui que vocês precisam ouvir e que pouco me importa se vocês vão sair da sala de teatro, mas eu estou falando justamente disso agora, que é a versão Yorubá, uma das versões africanas, né? E é porque é para além de religiosidade, né? É cultural. Eu acredito na religião afro-brasileira para além da religião. Eu acho que é uma cultura que é nossa, para além da indígena também, que é nossa. A Yorubá também é nossa, como a Banto também é nossa, como a Jeje também é nossa. É nossa, né? Então, meter o pé na porta, e eu já vi gente sair da sala depois da gente contar essa história. Você teve episódios? Teve. A gente recente agora fez 2 sessões na Caixa Cultural, e a Caixa é um espaço muito pequeno, né? E o público sai pela frente, ali, eles passam pela plateia e saem pela frente. Então, quando eu comecei a contar, cheguei no meio da história,
um casal e sua filha saíram mesmo assim do teatro. E aí eu conto com mais vontade ainda, porque é onde eu queria chegar, sabe? A pessoa saía porque realmente incomodou, não passou tipo em branco, não sabe, uma coisa que ok. Não, é para incomodar mesmo, é para tensionar mesmo, e talvez lá na frente ela repense, né, essa postura. Então, falar dessas histórias nessa sequência foi também pensado de uma forma muito estratégica, assim, sabe? Para poder Mas isso realmente... dá para sentir super, assim, porque você começa pensando assim, né, a gente já lê uma sinopse ali, já entra no espetáculo sabendo para quem lê a sinopse, mas é isso, você vai assistindo ali, é tipo, olha, tá... Mas a gente se reconhece aqui, né? Estamos entendendo, é assim que contam pra gente, né? Acho que é uma versão bem divulgada, né? Amplamente divulgada. Para criança, principalmente. Daqui a pouco a gente vai entendendo que tem outras possibilidades ali. É isso que eu acho que é legal, porque é um modo de entrar que eu acho que é bem acertado. Também tem uma coisa que Lazinho trouxe, que ele, no texto, que ele deixa uma mensagem no final, né? Que é aquele velho... Como é que chama? A moral da história, né? Sim. Ele deixa uma mensagem que é contada por Oxalá, né? Que poderia ser qualquer... Enfim, né? Eu falo diversas coisas. Um eremita, a costureira do Manto Sagrado de Nossa Senhora, enfim. Poderia ser qualquer coisa. E ele escolheu o Oxalá para deixar a mensagem, né? Isso também é simbólico demais. E ele deixa uma mensagem super bonita, assim, de construção, né? Não é o que importa para ele não é o mundo que a gente vai contar, sim o mundo que a gente vai construir daqui para frente. Isso é uma mensagem muito, muito forte para mim, assim, né? E estratégico também dele no texto. Acho que ele foi muito feliz quando ele escolheu esse personagem, né, da história brasileira, afro-brasileira, para deixar essa mensagem. E eu pedi a ele que fosse a voz dele, porque ele sabe o tom que ele escreveu, né? Ele sabe o tom que ele escreveu aquela fala. E aí eu pedi a ele para ele gravar, e ele mandou um áudio no WhatsApp, eu disse, tá perfeito, não precisa de mais nada. Porque ele já sabia. Irretocável. Estava mexendo. Então, é isso. Tem um ponto que você traz, eu não falei ali no começo, mas Rickson é de Salvador? Sim? Isso. É de Salvador, eu também sou de Salvador, Gildon. O CRICA tem pesquisadores de diversas partes do Brasil, de fato, né? Inclusive o formato online a gente escolhe muito para dar conta disso, né? Da gente se encontrar mesmo estando em lugares diferentes. E você falou do aspecto cultural ligado à religiosidade. Aqui em Salvador é impossível a gente escapar disso. É uma cidade que a programação turística está ligada à matriz religiosa. É Bonfim, é também o candomblé, é tudo muito interligado. Você passa pelo dia que você tem... É lavagem de Iemanjá. Você passa pelo dia que tem os orixás. Você tem representações de diversas religiosidades na cidade de forma muito... E isso é traço cultural da gente, não tem meio inescapável. Então, o que espanta, na verdade, é numa cidade como essa você ter esse tipo de reação, né? É porque é aí que entra o sistema de crença forte, né? Depender de como você acredite que é o mundo e como você cria seu filho, você vai permitir mais ou menos abertura para que a criança interaja com eventos do mundo que estão aí, que a criança vai se deparar, não tem jeito. A gente tem países que estão agora em guerra. Muito difícil. Como é aquele filme, gente, italiano? Ai, meu Deus. Beleza, alguma coisa. A Vida é Bela. Vida é Bela. Que você tem a trajetória de um pai o tempo inteiro tentando mascarar uma situação de guerra em prol dessa inocência da infância, né? Que é um filme que eu assisti, foi uma martelada em minha cabeça. Eu até hoje assisto esse filme e penso, não sei o que pensar, não sei o que fazer, porque você entende a motivação daquele pai, mas ao mesmo tempo as coisas estão no mundo, né? É difícil a gente mascarar ou contar para a criança um mundo que não existe, né? O mundo tem essa aspereza, né? Exatamente. Então isso é uma coisa muito legal da peça também. É isso. Eu acredito muito nisso. Eu sou pai recente, agora meu filho tem 5 meses. Também tenho conversado com Mariana, inclusive, sobre isso. Então,
E muda totalmente, só um aspas, muda totalmente entrar em cena e falar para a criança depois que você se torna pai. A frase que eu mais digo, inclusive, desde que Jamil nasceu, é misericórdia. É misericórdia. Velho, eu acredito muito nisso, eu falo muito disso com Mari mesmo, assim. Eu não quero que Vicente perca esse lugar da beleza da vida, né? Do colorido, né? Que a vida traz, mas quero que ele realmente entenda que existe, né? Um mundo outro que talvez ele não tenha, que ele não viva, né? Eu não quero que ele passe o que eu passei na minha infância, por exemplo. Eu fui, enfim, né? Criado por uma mãe solteira, com 3 filhos, tive dificuldades, enfim, né? De estudar, tive que trabalhar cedo, enfim. Eu não quero que ele viva isso, mas eu não vou deixar ele entender que o mundo é só sabe, as coisas bonitas. Ele precisa discutir sobre isso, ele precisa ver, ele precisa falar, ele precisa, né, entender que o mundo é feito disso também, infelizmente, né? Então, tem uma coisa que fazendo e trazendo fazendo um pouquinho, trazendo essa abertura para a fala das crianças, inclusive para entrar em cena, velho, teve uma criança que ele me desmontou totalmente, assim. E foi uma palavra só, que eu não esperava ouvir dele, e talvez nem seja incrível, assim, né? Mas para mim, naquele momento, como ator, foi maravilhoso, assim, porque tem um número de mágica que eu coloco os origamis, né, dentro de uma sacola e eles viram confete. E aí o menino, ele ficou assim, assustado, porque ele estava bem na frente, o confete caiu nele, aí ele fez assim, desmaterializou. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, ele tinha uns 4 anos, eu falei, gente, como é que essa criança... Ele falou, desmaterializou? Ele falou, desmaterializou. E falou algo assim, eu parei e fiquei olhando para ele assim, tipo, com a boca aberta, né? Tipo, como é que uma criança desse tamanho, com 4 anos de idade, tem essa espontaneidade para falar, né? Tipo, ele só viu aquilo acontecer e falou, desmaterializou. Eu fiz, caramba, é isso, cara. E eles estão atentos, estão ligados em tudo, assim, sabe? Nossa, pelo menos assim, esse vídeo que a gente viu, eles participam o tempo inteiro, eles estão super colados, assim. É muito legal. O tempo inteiro. Caminhando muito para esse lado da dramaturgia cênica, né, da direção. E aí, respondendo também a primeira pergunta que você me fez, né, do espetáculo lá e do de cá, as crianças hoje estão numa coisa muito celular, ou deslizar para cima, né, a tela. Então, como é que a gente briga com isso num teatro? Ou como é que a gente soma isso ao teatro? E aí tem um momento muito idiota e que para eles faz muito sentido e que para mim é muito idiota, mas que para eles faz total sentido. Quando a gente faz sessão para a escola, estou fazendo agora, né, essa caravana e a gente tem uma mediação para a escola. E aí é um momento que é um momento piada do espetáculo, para eles desligarem um pouco das histórias e tal e deixar, né, o negócio fluir. E aí os bonecos começam a contar piada, e eles são piadas idiotas, assim, bobas, que são sem graça mesmo, mas eles se divertem, cara, num nível, não só pelo que são as piadas, mas pelas imagens também, né? São imagens, enfim, soltas, loucas, assim, cavalo com, enfim, é uma maluquice. E eles se divertem com isso, e é a tela, né? Enfim, eu como ator, teve uma frase de Chica, quando eu montei o Áfricas com o bando, Manteato Lodum, a gente estava no processo de montagem, também. E a Chica Carelli fez assim, Ritson, as crianças não são idiotas, por que você está fazendo uma criança idiota? Exato. Aquilo ficou na minha cabeça, martelando dias, assim, semanas. Cara, o que eu estou fazendo errado? E aí eu fui observar meus sobrinhos, né? Pois é, estou num caminho totalmente errado de interpretação aqui, que não faz sentido.
E as crianças, elas te acompanham, elas vão e elas discutem a história. Quando a gente faz a mediação e a gente abre depois para conversar, elas ficam muito perguntando como é que fazem as mágicas, porque elas acompanham. E até eu queria saber, sei que você não vai contar. Não. As perguntas que não podem ser feitas. Exatamente. Mas elas falam das histórias, né? Elas falam da criação, elas falam, ô tio, enfim, né? As mais conhecidas, né? Pô, teve o Big Bang, teve um amigo que falou do dinossauro, teve os dinossauros também que aconteceu e não sei o que, enfim, elas têm as informações, elas não são bobas e a gente precisa falar dessas coisas para essas crianças, não só desses temas, mas da forma como eu tento trazer no espetáculo, né? E eu converso com elas de igual para igual ali, eu não trato elas como, né, não estão entendendo, eu trato de igual para igual. Mas eu vou dizer que esse tom foi a primeira coisa que eu anotei, assim, porque eu fiquei vendo algumas imagens de Orlando Caldeira, principalmente na versão pandêmica. Por isso que eu perguntei até, Paulinha até trouxe aqui, que parece que a peça é de 2016, né? Mas eles fizeram uma versão para pandemia. Aí eu vi algumas imagens assim, e é aquele tom que é um tom bastante frequente, assim, de teatro para criança, que é mais caricatural, né? É mais exagerado, talvez, vamos dizer assim. E como tem essa linha da contação de história, né? Eu observei isso, assim, que você falando ali é de uma forma muito, muito tranquila, muito natural, serena, muito natural, chamando as crianças para dentro, mas contando uma história de fato, né? Eu acho um tom bastante diferente dessa montagem de Orlando Caldeira e achei muito legal como as crianças ficaram com você. A gente já conversou também no Clique algumas vezes sobre o teatro participativo, né? Porque a gente sabe que tem toda uma corrente que quase... É uma coisa super discutida outra, né? Porque às vezes vira uma grande recreação e às vezes o objetivo da peça é esse. Tudo certo. Às vezes a participação vai na direção de você apontar coisas que são meio óbvias, que estão vistas ali. E eu acho que o que você traz é uma outra possibilidade, assim, que é contando a história, trazer para dentro de uma forma que diz respeito, inclusive, a esse formato de contação, né? Eu já fui contadora de história em escola. Você tá o tempo inteiro olho no olho, buscando conversar, buscando diálogo, que é diferente do... Entendeu? É uma outra forma de conexão que você estabelece ali, né? Tem uma coisa que eu tenho trabalhado muito com o Elísio Lopes, né? Feito, enfim, as assistências dos espetáculos dele. Atuei no Legal Tchan Tchan Tchan, que é um infantil que ele escreveu e dirigiu. E ele tem muito essa linguagem para criança do espetacular, inclusive nos espetáculos para adultos também, do espetacular, sabe? O grande. E aí ele foi assistir agora na Caixa e eu perguntei a ele, o que é que você achou? Aí ele fez, eu acho que para criança o texto é um pouco confuso. Aí eu fiz, e a sua interpretação eu subiria uns 15 degraus, mas essa é a minha visão. Aí eu fiquei discutindo com ele, eu fiz, e a minha interpretação daquela forma é justamente proposital, não fazer o espetacular, o teatro distante, o interpretativo, porque eu quero trazer essa proximidade, essa realidade de uma conversa com as crianças. Eu quero que elas me vejam. É um quarto do personagem. Exatamente, ele está no quarto dele contando, e aí a cena traz muito isso, que começa um negócio arrumadinho, no final vira um negócio de cabeça para baixo, origami no chão, cenário todo desmontado, e é o quarto de uma criança, justamente esse é o ponto. E aí eu falando com ele, Elísio, ele não tem essa linguagem do palhaço espetacular, ele é um estudante de mágica, né? Ele está tentando aprender a fazer mágicas, e aí nessa linguagem de trazer a criança próxima, eu falo como eu falo no meu dia a dia, porque eu acho que elas me entendem nesse tom e eu não preciso fazer o espetacular para isso acontecer. Já tem outras coisas acontecendo que vai trazer o espetacular. Já tem a luz, que é uma coisa que acontece, é um globo que gira, sabe? É o cenário que abre, é o fogo. Já tem muita informação ali, sabe?
a música, tem muita... É a bolha. Agora, nessa última versão, eu botei bolhas de sabão, elas ficam malucas. Então, já tem muita coisa ali que traz essa coisa mágica do teatro. E eu, nesse tom que eu faço, é proposital para eu conversar com elas. Teve uma sessão que uma menina de 2 anos, no máximo 3, ela estava em cena catando os origamis. Ela estava no palco, eu falando as histórias, contando, ela estava no palco, em cima do linóleo, catando os origamis e arrumando. Desafios. Assim, arrumando, pegando um e botando em cima do outro. Aí chegou lá no meio da cena, né, da parte que ele né, volta do sonho, né, que ele faz essa grande passagem do sonho, que os bonecos falam e tal. Quando ele começa a voltar, ele fala do avô, ele lembra do avô, aí ele sente uma saudade ali, né? Enfim, ele traz puxa um pouco mais para baixo a cena, e eu comecei a cantar para ela, que estava pertinho de mim. Eu comecei a cantar para ela ali. Ela estava aqui a 2, 3, enfim, metros de mim, eu comecei a cantar para ela, e ela parou, ficou me olhando, e eu contando para ela, cantando, e ela espirrou no meio da música. Tchim. Maravilhoso. Aí eu parei e fiz saúde. E é isso, sabe? Nossa, eu ia amar. É isso, eu vou fazer o quê? A criança espirrou, vou dizer, eu vou fingir que ela não espirrou. Jamais. Ela tá no palco. Ela tá no palco, em cima né, na cena, praticamente, fazendo junto comigo. Eu vou ignorar que ela tá ali? Não vou ignorar. Eu vou trazer ela para perto, vou fazer junto com ela. E isso traz, de alguma forma, as outras pessoas para perto também. Né? Porque não adianta você brigar com aquela criança. Teve uma sessão no Vila de uma criança que... Eu nem... enfim, né? Tem um globinho, né, que fica girando com estrelas. E a criança entrou no teatro e ela já subiu no palco e foi pegar o objeto da cena. No teatro, só liberou a porta, ela subiu no palco, já foi, assim, à vontade, né? Então, talvez seja uma criança que já tenha essa liberdade, porque a mãe, enfim, é de jornalismo, eu conheço. Mas ela estava num lugar de incontrole. Era uma criança incontrolável. Ai, meu Deus. Foi real. Essa daí eu fiquei meio tenso no meio do espetáculo, porque eu não conseguia fazer ela voltar e ela ficar com a gente ali, né, com as outras crianças. E isso me trouxe um pouquinho disso. Deixaram lá, eu que me virei. Porque também acontece bastante isso, né? Para nós que trabalhamos com teatro infantil, tipo assim, a galera larga e não é bem isso também que a gente espera, né? Exato, aí eu fiquei me virando ali em cena. E até pela segurança da criança, né? Você não sabe o que é que vem ali. Exatamente. Então, e aí eu fiquei nesse desespero, assim, meio inseguro com a criança, porque ela estava num lugar de interatividade muito acima do que eu tô acostumado. E aí eu entendi, cara, não tem controle. Não tem controle. Tem um apoio, tem um entendimento dos pais, né? O limite ali da cena, do que pode fazer, do que não pode. Mas eu proponho isso desde o primeiro momento, eu vou para elas, eu jogo o origami nelas. Então é uma coisa que eu que tenho que me virar e resolver em cena. Aí teve hora que eu peguei na mão dela e fiz, tio, senta aqui que eu vou terminar de contar as histórias. Tá bom. Ele sentou e ficou. Ele parou. Era só isso. Era só isso que ele precisava. E isso é doido, cara. Isso é doido porque a gente enfim, criança, ela entende, ela ouve, ela sabe o que você está fazendo. Ela sabe que ela está num ambiente que tem outras pessoas, que é um teatro. Talvez não com tanta consciência quanto uma pessoa mais velha, mas ela entende. Acho que falta... E aí não falo só de teatro, mas falo de criação mesmo, assim. Enfim, eu estou nesse lugar da pesquisa, da paternidade na prática. Esse parquinho de diversão. Esse parquinho de diversão que não tem manual. Que Vicente tem 5 meses e eu converso com ele, ele entende as coisas, sabe? Ele tem um lugar
das rotinas que a gente vai criando, né? Para ele entender que chegou a hora de dormir, que à noite ele tem que dormir mais tempo. E ele vai associando as coisas. E aí, no começo, que a gente, quando foi começando a fazer isso, a gente tinha uma dificuldade, porque ele não dormia logo no começo. Ele ficava assim, brigando ainda para... né? E a gente foi conversando com ele, entendendo, né? Fazendo ali encaminhando ele, né? Para esse lugar, e ele foi entendendo, né? Hoje ele entende tanto que ele quer que aconteça mais rápido, porque ele quer tomar banho, se vestir logo e logo para o peito e dormir, sabe? Ele quer que acelere o processo para chegar logo esse momento. Bora, papai! Então, eu observo muito isso, né? E agora, nesse lugar novo, né, da paternidade, traz uma outra camada ainda do Ritson ator, do Ritson diretor, pensando para essas crianças o lugar da conversa, né? Que lugar é que eu falo? Tem uma coisa que eu não vou lembrar do nome enfim, da influenciadora, mas ela, enfim, super conhecida, e ela fala muito disso, de você se abaixar mesmo, chegar na altura da criança, olhar no olho dela e falar, sabe? Fale com ela, que ela, enfim, não vai ser no primeiro momento, talvez, que ela vá compreender tudo, mas aquilo vai ficando de alguma forma né? Repetição. Tem Marina Marcondes, que é uma pesquisadora que a gente já leu também no CRICA, fala sobre agachamento, né? Nesse sentido da gente se agachar e até onde a criança está. E várias outras pessoas falam também, né? A gente tem um registro de um texto dela também, que ela... Não sei se ela foi a primeira pessoa a falar sobre isso dessa forma, mas eu sei que isso já espalhou várias pessoas, de fato, têm esse entendimento. Eu acho que em algumas comunidades isso é uma... É a prática. Comum, exato. Mas eu acho que em matéria de academia, Marina que trouxe isso. A gente tem perguntas. Eu quero, inclusive, abrir aqui para Gil, Dom Paulinha. A gente tem uma pergunta de Gabriel no chat. Talvez a gente faça uma rodada, né, Hidson? Leia aqui a pergunta de Gabriel, Gil, Dom Paulinha, e você responde, será? Olha, agora na tela, gente, chique. Na tela, muito chique. Em que momento da sua trajetória artística se deu o clique, a virada de curva do tipo, não dá mais para não contar a nossa versão sobre a origem do mundo? Eu não sei, foi exatamente com contato com o bando Chatulobum, né? O bando, enfim, é um grupo que tem muito essa preocupação com a real história afro-brasileira, né? Sobre o racismo, enfim, tudo que vem a partir disso. E foi a partir de uma conversa com Zebrinha. Zebrinha, eu estava conversando, eu tinha 17 anos, falando com ele sobre a escravidão e tal. E aí eu usei uma palavra que é muito recorrente, inclusive para nós negros, que eu usei a frase foi a seguinte: os negros, não, porque os negros, como se fosse distante de mim, né? Como se não fosse uma história minha também, como se não fosse da minha identidade, da minha pertença. E ele fez: quando você mudar essa sua frase, a gente conversa. E eu fiquei sem entender o que ele queria dizer naquele momento. Eu falei: o que ele está me dizendo? E aí, né? Enfim, o tempo, os referenciais teóricos, as leituras, os livros foram trazendo esse novo olhar de que é uma história nossa e não dos negros, de nós negros, né? Que apesar de ter uma pele um pouco mais clara, eu sofro, talvez, não com a mesma intensidade, mas das mesmas mazelas, né? Da falta de educação, da falta de transporte, da falta de saneamento básico, de morar na periferia, enfim. E aí, quando a gente faz Áfricas, que inclusive o nome é Áfricas, porque são diversas Áfricas, não é uma só, que a gente bota num pacote só, como se fosse inclusive um país, e são mais de 56 países, né, que falam, enfim, centenas de línguas.
e que a gente usa como dialeto, a gente pega os idiomas africanos e coloca como dialeto, e isso minimizar a riqueza daquele, né, do que o país, do que o continente tem. E a gente faz a mesma coisa com os indígenas. A gente faz isso com a nossa própria história, porque o que é bacana, pensando na sociedade, é dizer que tem um sobrenome alemão, é dizer que tem um sobrenome, uma descendência italiana, porque a gente não quer falar... Porque eu entendo, inclusive, não é legal ser negro no Brasil, né? Não é legal ser indígena no Brasil. É um lugar de sofrimento mesmo. E aí, para não passar por isso, a gente nega, né? A gente diz que não é nosso, a gente não enxerga como nosso, de uma certa forma. E isso tira da gente uma certa carga, assim, né? E aí, quando a gente faz o Áfricas, eu começo a perceber em mim o que eu preciso aprender sobre mim mesmo, sobre a minha história, né? Aí em 2016, eu monto um texto de Mena Abrantes, um escritor africano, angolano, sobre o container, que é baseado em fatos reais, que inclusive a gente acabou de fazer aqui no espaço de Cajazeiras. E aí, quando a gente conta essas histórias desses 3 africanos que entram clandestinamente no navio, e migram para a Europa, e chegam lá, são descobertos e trancafiados no container, que passam dias sem água, sem comida, sem espaço para fazer as suas necessidades, e ficam ali passando calor, frio, fome. E isso é uma história real, né, que aconteceu em 1989, no Porto de Lisboa. Quando eu conto essa história no teatro, eu faço parte de um container diário. Quando eu pego o meu ônibus 7h30 da manhã para ir para a faculdade, ou 6h30 para ir para a faculdade, eu estou, de uma certa forma, entrando clandestino numa universidade que a sociedade diz que não é para mim, sabe? Então eu fico naquele porão de navio ali, e quando eu falo isso, eu fico naquele porão de navio, é porque eu fazia um curso que não me aceitava. Eu fazia engenharia civil na UFBA. Então, e na época que as cotas ainda estava ali brigando, né, para acontecer, e, enfim, num formato ainda experimental, e eu era cotista. Então eu ficava brigando com os meus colegas de sala, eu brigava com os professores, eu brigava com a secretaria, eu brigava com todo mundo, porque eu não era bem quisto naquele espaço. E aí, quando eu começo a contar essas histórias, e aí em 2018 a gente monta o Esqueça, que a gente fala do descobrimento do Brasil, contado a partir do ponto de vista dos indígenas, que a gente fala no espetáculo, é como é que os indígenas contam o descobrimento. O que é que tinha aqui antes dos portugueses chegarem? E aí, quando a gente fala essa história, ainda assim se colocando no lugar de não ser indígena, né, de forma prática, mas ser também parte dessa história, quando a gente coloca isso em cena e a gente vai estudar sobre isso, a gente vê, enfim, historiadores, pesquisadores que têm um trabalho que não é levado para a escola, que não é levado para a infância. Tem 2 livros muito bons sobre o Brasil pré-descobrimento e um logo ali pós-descobrimento, que chama 1499, e o outro 1549, que, desculpa a memória, não vou lembrar o nome do autor, mas que é do mesmo autor, são 2 livros maravilhosos, que eles falam de rotas, sabe, de troca dos indígenas brasileiros com indígenas do continente sul-americano, sabe? E essa história não é contada pra gente. A gente não sabe dessas histórias, né? E a gente não sabe de forma proposital, né? Quando a gente não fala disso para a infância, a gente quer que as crianças não saibam das histórias delas. Elas não discutam sobre o diferente, elas não discutam sobre o outro, que elas não pensem sobre nada, na verdade, né? Inclusive, quando a gente muda né, enfim, são muitas discussões aqui, abrindo outro caminho aqui de discussão sobre educação, né?
educação para a infância, qual o poder do teatro na escola, qual o poder da música na escola, qual o poder enfim, da arte de forma geral, né, da dança na infância. Então, o que me trouxe esse olhar, e aí eu até me emociono, foi quando eu fiz Áfricas em Brasília, no Teatro Nacional, que é um dos maiores teatros, né, do país. Milhares de pessoas cabem naquele teatro. Quando eu vi aquele teatro cheio de criança, eu disse, velho, eu não tive isso. E eu preciso fazer isso acontecer. Eu não vou deixar, não vou fazer o que repetiam para mim o tempo inteiro, né? O futuro do país e do mundo está nas crianças. Não, eu que tenho que fazer a diferença. Eu que tenho que dar ferramenta para as crianças, né? Então, quando eu vi aquilo ali, eu fiz, velho, por que eu não tive isso? Por que me foi negado isso? Né? E eu nem gosto de usar essa palavra, porque é uma palavra também racista, negada. Mas, então eu nunca tinha pensado nisso, mas falando aqui agora, realmente foi nesse dia, quando a gente fez o Áfricas no Teatro Nacional de Brasília, para milhares de crianças de escola pública, foi quando veio o clique, e aí eu disse, eu preciso falar sobre mim. E eu preciso falar sobre mim de uma forma muito profunda, porque você fala, enfim, né, das diversas origens do mundo, é falar sobre a gente. O brasileiro é isso, né? Nós somos essa mistura louca, né? E não é romantizando, não, porque foi uma mistura louca muito escrota, né? Violenta mesmo, mas a gente é isso, a gente é essa mistura, né? E a gente precisa falar disso, a gente precisa falar dessa diferença, a gente vai falar dessas histórias que não é nos oferecida, é oportunizada, né? Falar sobre, conversar sobre. Então, quando eu vi o Boquinha com o Orlando fazendo, eu disse, eu preciso contar essa história também. Eu quero falar essa história também. Eu quero contar essa história também. Eu quero contar da minha forma. Eu quero contar do meu jeito. Eu quero contar da minha forma de fazer teatro, da minha forma de atuar, da minha forma de ver a criança, sabe? Então, é mais ou menos isso. Seu microfone. Gente, 2 anos de pandemia e a pessoa ainda faz isso. Mas quero perguntar para Gilda, Paulinha, se eles querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Tem que abrir o microfone também, gente. Quer ir, Paula? Pode ir, eu só tô porque eu não sei como é que nós estamos de tempo, 58 agora. Acho que a gente pode ganhar uns minutinhos ali. Pode ser, Ivan? Já agradecendo aqui, Ivan, nosso técnico querido, que está aqui nos auxiliando com o StreamYard da transmissão. Arrasou. Primeiro, deixa eu dar só meu depoimento aqui, porque eu sou o único que viu ao vivo o espetáculo. Eu assisti. Licença. Tá. Eu assisti. Então, te dou os parabéns, Rickson, porque uma coisa que me impressionou quando eu vi no Vila Velha. Porque quando as crianças começam a enlouquecer e vai para cima e vai para baixo, vai para tudo quanto é lugar, como você consegue ter um jogo de cintura tão grande para um espetáculo? E aí eu saí com a impressão e eu assisti com o Ricardo Fagundes. E aí eu falei assim, é um grande maestro, porque ele está coordenando tudo. Não só a movimentação das crianças, porque um outro ator que não necessariamente tivesse um poder de concentração tão grande, poderia estar totalmente perdido. Sabe assim? E você consegue conduzir isso, conduzir o ritmo do espetáculo e chegar onde você precisa chegar. E claro, óbvio, é um tipo de espetáculo que ele está disposto a acontecer tudo, porque você não tem controle sobre isso. As crianças podem estar nesse ritmo enlouquecido no dia que eu vi, participando loucamente, gritando, perseguindo as coisas, ou elas podem simplesmente ficar na delas, enfim, fantástico mundo da criança, né? Que não tem nada a ver com o espetáculo. Mas o que eu gostei de ver é porque a interação é a partir da sua provocação. E isso é muito massa, criar esse tipo de interação com a criança e prender a atenção dela nesse sentido. Porque por mais que ela escape, encantada com tudo que ela está vendo, ainda assim ela está escapando, encantada dentro daquele universo. Isso foi o que eu achei mais bacana. E é muito legal esse tipo de coisa. Aí minha provocação vai para um outro lugar.
O que você pensa do futuro? Quais serão os próximos espetáculos? Se você tem ainda esse desejo muito grande de continuar se comunicando com crianças, o que é que você pensa fazer mais? Dado e entendendo que esse disparador seu atende, claro, a algumas urgências, mas existem outras coisas para se comunicar com criança. O que é que te atravessa, ainda mais agora que você é pai? É outra camada que chega. E aí fica essa minha provocação. Primeiro, obrigado, Gilda. Fico muito feliz de ouvir seu retorno. Enfim, você é uma pessoa que eu tenho também como referência assim, de teatro. Seus textos são maravilhosos e só agradeço mesmo. Os próximos passos agora, a gente está realizando essa caravana, né? E aí a gente já tem um espetáculo previsto para esse ano, que não é para a infância, mas que pega uma outra parte da infância ali, que é a infância um pouco maior, né? É o infanto-juvenil a partir dos 12 anos. Esse espetáculo ele é um texto de Elísio que parte de um dos livros dele, que é o Monocontos. Monocontos é um livro que ele tem centenas de contos, diversos personagens contando suas histórias ali em 2, 3 páginas. E tem até 2 peças que também os personagens não se encontram, mas fazem uma peça, contam fazem parte do enredo ali. E essa versão que ele está fazendo para a gente montar para novembro, se eu não me engano, a estreia, eu pedi a ele que ele pegasse só histórias femininas. Eu quero falar só sobre o feminino. E aí eu fico sempre nessa me provocando enquanto artista. Eu vou trabalhar com atriz surda em cena. Eu não sei a mínima ideia de como é que isso vai acontecer, mas eu acho que é um outro caminho também que a gente tem que se provocar enquanto artista, né? E aí, trazendo um pouco dessa... né? Porque o coletivo ele tem um pouco disso, dessa coisa da contação de histórias. Né? O Esqueça sou eu e Roquildes contando histórias, nessas histórias sobre o descobrimento do Brasil. E aí o Boquinha vem essa contação de histórias sobre o surgimento do mundo. E o Monocontos também são 4 mulheres contando histórias. São 4 rendeiras. Elas estão dispostas em cena em formato arena. E elas estão ali fazendo macramê e contando histórias e se divertindo, que é uma parte também da nossa vida, né? Enfim, tem muita coisa do Recôncavo nesse espetáculo, inclusive a pesquisa parte daí, de imagens e de temperatura. Trazer para Santa Amaro, hein? A gente organiza. Bora logo. Não só de histórias, mas de vivência mesmo, e de temperatura de interpretação, né? Quem são essas mulheres, quem são essas senhoras que contam as histórias e que a gente vai reproduzindo. Então, eu estou trazendo para a cena essas histórias dessas mulheres, né? Enfim, porque eu tô montando o espetáculo, eu fico ruminando as coisas, né? Já tá tudo, já tem tudo pronto, o texto não está pronto, mas já tem um cenário, já tem um figurino, já está tudo encaminhado, porque o texto é a partir do livro, então a gente já sabe o que é que a gente quer, para onde a gente vai caminhar. E aí a gente vai contar essa história embaixo de uma grande árvore. Elas estão dispostas embaixo de uma grande árvore de macramê, que os meninos da Nós Macramê estão fazendo, um negócio muito lindo. E aí, em novembro, eu vou convidar vocês para assistirem, com certeza. E a gente está caminhando para isso. Eu acho que para a infância, nesse momento, o Boquinha ainda tem muito que caminhar. Ainda quero apresentar muito esse espetáculo. A gente está fazendo um projeto agora do nosso coletivo. Na semana que vem, a gente faz aqui em Cajazeiras, no Boca de Brasa aqui de Cajazeiras. Também nessa mediação de escolas e tal, a gente fez no mês passado lá em Vista Alegre, e em junho a gente vai para o SESI Casa Branca também fazer 2 sessões lá. Tem outras apresentações do Boquinha aí em outros festivais que já estão fechados, mas sem datas ainda para acontecer. Então, para a infância, eu acho que o Boquinha ainda precisa contar muito essa história, eu preciso viajar muito com esse espetáculo por fora de Salvador e por dentro dessa grande Salvador.
Eu fiquei curiosa, pegando a palavra, porque a minha pergunta era sobre isso, porque eu assisti em Itajaí, semana passada, no Festa Infante, o Pequeno Herói Preto, Sim. Júnior. E eu fiquei assim, né, eu que gostaria de ter assistido esse trabalho em um outro local, com uma outra plateia. Porque aquela plateia que estava ali era uma plateia composta pela maioria, né, mais da maioria de pessoas brancas. Festival de teatro. E de classe média alta, provavelmente, né? Não vou julgar, mas provavelmente. Mas, assim, lindo porque, né, o espetáculo trouxe esse trabalho, o Festa Infante tem um trabalho muito, muito incrível, né? E foi lá que eu vi o Flávio também, conheci o Flávio semana passada, mas eu queria ter assistido numa outra plateia. Então, quando eu penso no Boquinha, essa descentralização do Boquinha, ela é urgente, né? Eu como uma pessoa nascida e criada no interior de Minas, né, e você falou que, né, no trabalho, uma família saiu, né, imagina como seria essa, e ao mesmo tempo essas apresentações para criança, que a criança não pode sair ali do ambiente, ela nem pode sair, na verdade, né, quem quer sair é o adulto que está cheio de conceitos, né. Então eu fiquei pensando assim, se você tem essa experiência por outros lugares, né, eu falo assim, no sul, mais o sul, o sudeste, o interior, assim, que traz uma outra referência, que é diferente da referência que é a Bahia, que é o norte, o nordeste, e também se em algum momento apresentando para plateias exclusivas de criança, houve algum incômodo que a criança precisou sair, ou se isso é exclusivamente do adulto. Paula, teve uma sessão, eu fui muito feliz com a estreia do Boquinha, porque eu fiz uma versão em 2019 e encaixotei, eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, vou guardar, em algum outro momento eu tento. Aí apareceu um festival, convidou a gente para fazer uma versão online. Aí eu fiz uma versão online que também não me deixou feliz. Aí eu fiz, o que vai acontecer? Aí abriu o festival do Vila Dança, que é o Pé de Feijão. Eu fiz, eu vou escrever para ver o que vai acontecer. E aí eu tive um retorno de Cristina Castro, que é a coordenadora do festival, que ela fez assim, Ritson, o espetáculo ia ficar na suplência. Mas a minha neta, ela assistiu o espetáculo. E ela ficou o tempo inteiro, boquinha, 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 boquinha. E eu tive que botar o espetáculo para ela poder assistir presencialmente. Porque... E aí eu entendi o raciocínio dela. Quem foi a curadora real foi a criança. E o espetáculo é para criança. E eu acho isso maravilhoso. Porque, tipo assim, ela viu que o espetáculo tinha uma qualidade, né? Que atenderia ao festival. Mas quem deu o empurrão real foi a neta dela, que assistiu o espetáculo. Eu fiz, agora eu vou ter a oportunidade de fazer a versão que eu sonhei em fazer quando eu assisti o espetáculo. E aí eu fiquei 1 mês e meio ensaiando e remontando o espetáculo. Então, o Pé de Feijão, ele leva crianças de escolas públicas e particulares de Salvador para o teatro assistir os espetáculos infantis. E ali eu já comecei no contato com pessoas de diversos mundos, né? De diversas realidades. Então eu já comecei nesse lugar, né? Dessas crianças que não estão no centro da cidade, nem que são de classe média alta. E aí eu tive um contato. Quando a gente abre o espetáculo para o público, que faz uma temporada no teatro com plateia, enfim, que paga a bilheteria, já é uma outra temperatura de plateia, real. Isso é visível, assim. Isso é visível, né? E aí essa coisa que você me pergunta da criança que não pode sair da sala, enfim. Teve uma sessão que a gente fez para a escola da Polícia Militar, que teve... Porque, enfim, né, uma plateia grande não dá para a gente ver tudo, né? Mas tinha uma criança muito perto que ela devia ter uns 12 anos. 10, 12 anos, assim. Que, enfim, já tem um entendimento, já tem, né, as suas escolhas, já sabe
o que é bom, o que não é para si, de alguma forma, o que caminho quer seguir. Muito influenciado, mas já tem ali um direcionamento. E aí, quando eu comecei a contar da versão Yoruba, eita, coisa linda! Olá! Gente, participação especial que o menino tem que ir pro peito. Especialíssima. E aí, quando comecei a contar, teve um menino que ele estava totalmente imerso e brincando e falando e interagindo. E aí, quando eu comecei a contar a versão Yorubá, ele foi recuando, assim, sabe? Ele foi perdendo o brilho mesmo, real. Foi perdendo o brilho, foi perdendo o brilho, foi perdendo o brilho. E aí eu fiquei olhando para aquela criança e fiz, não, eu preciso trazer essa criança de volta. Ele não pode ficar lá. Eu preciso fazer o espetáculo agora para ele. Eu preciso que ele goste desse negócio e saia daqui pensando de outra forma. E aí eu fui fazendo e tinha falas que eu olhava para ele, assim, bem no caroço do olho mesmo, assim, lá dentro mesmo. Sabe quando você faz direcionado, assim, varrendo tudo, rasgando tudo? Eu fazia para ele, assim, com muito sangue no olho, assim. E aí ele foi... E não era violento, era fazer para ele de uma forma com vontade, que ele viesse junto, que ele mudasse de pensamento. E aí ele foi, né? E eu olhava para os meninos, e os meninos estavam, né? Ali, porque tem a influência também dos colegas, e os colegas estavam interagindo, e aí ele foi olhando e percebendo que ele estava num lugar que não era bacana, e aí ele foi voltando, foi voltando, foi voltando, tanto que no final eu chamei ele para fazer meu assistente. Eu vou trazer ele agora de forma física, não só eu vou pegar na mão dele, vou botar ele em cena e perceber que a gente não está falando de coisa ruim. A gente está falando de coisas diferentes, de histórias diferentes, né? E a gente precisa aprender a conviver com isso. E aí eu botei ele em cena e ele super topou, brincou, jogou, sabe? Então, mas já era uma criança que tinha um olhar enviesado pelos pais, né? Minha companheira Mariana, ela é professora e eu trago assim a vivência dela muito também nas minhas conversas sobre o Boquinha, porque ela é professora de dança na Escola Municipal em Dias Dávila, da infância. E ela traz relatos que eu fico, minha Nossa Senhora. Tipo, ela não pode falar de pescador, porque em algum momento vão remeter a Iemanjá, a não sei o quê. Dependendo do tipo de encenação que ela faça ali, ela não pode fazer, porque as escolas que ela trabalha, a maioria dos professores são de religião cristã sabe? E os pais também dessas regiões também são. E então eu fico observando as crianças conversando com ela, né? Tipo, não, não posso falar disso porque isso é do mundo. Essa música é do mundo. Não posso cantar isso, não posso dançar isso. A professora dela agora que tá lá no lugar dela, né? Substituta, trouxe uma história para ela que tipo disse que não podia fazer funk na escola. Claro que tem todo o cuidado, né? Não vai botar qualquer letra na escola. Você está falando, você está numa escola, num ambiente infantil, você não vai botar qualquer letra. Mas o funk é um ritmo musical brasileiro, né? Então, como é que você traz isso? E é dança. Você vai fazer o quê só? Vai dançar o quê? Né? Então, eu fico trazendo essas vivências, essas histórias para a minha carga enquanto pessoa mesmo para fazer o espetáculo. E eu trago isso e vivo mesmo em mim quando eu vou entrar em cena, né? Isso aí que estou falando de temas sensíveis mesmo, assim. Vou para a cena sabendo que tudo pode acontecer, né? Que a criança pode dizer, diabo, pode uma criança falar. E é dela. Eu vou dizer, não é diabo, não. Então, vamos contar aqui essa história aqui de outra forma. Então, mas tem, né? Mas, enfim, né? Voltando à sua pergunta, eu era uma criança um pouco maior, assim, né? Que já tinha uma certa influência da sociedade familiar e escolar ali na construção dela. Né? Querida, a gente já está, assim, caminhando para encerrar, né? Por conta do tempo, mas eu, assim, queria agradecer demais. Acho que a gente começou essa ação, esse evento que a gente pensou fazendo bem jus ao nome, assim, que é Crica Encontros, Jaiminho aqui participando, porque assistir o espetáculo e poder
que eu quero ver ao vivo agora, a próxima meta. Mas assistir o espetáculo e poder ter contato com você falando sobre ele, nossa, faz todo sentido. Porque assim, assistir o tipo de temperatura que você estabelece ali, a sua relação de intimidade com a criança, e conversar um pouco com você sobre isso faz todo sentido, assim, pela a tranquilidade que você imprime, sabe, falando de temas que podem ser temas complexos mesmo para muitas famílias. E a abordagem que você traz, a mediação que você traz, tem muita importância mesmo, assim. Eu acho que começamos bem, Paulinha. Começamos bem. Quero te agradecer demais. Agradecer a Paulinha pela curadoria, por ter trazido o espetáculo, né? Pensado nisso e contemplar essa diversidade. Esse evento faz parte também da finalização do meu pós-doutorado, cujo título do projeto é justamente Infância e Diversidade, como falar do que não se fala. Então, eu pensei justamente em estudar temas que são considerados difíceis, tabu, urgentes, seja lá que nome a gente dê. Então, te agradecer muito mesmo pela participação, pela disponibilidade. Jaime se manifestando. E vamos finalizar, porque a galera já está aqui no limite. Ivan, obrigada demais pela ponte aí do outro lado, representando a UFRB. Ai, meu Deus, uma cabeça de neném aqui aparecendo. Bora lá. Ai. Então, eu quero agradecer, antes de vocês terminarem, agradecer imensamente o papo, a conversa, o encontro mesmo. Agradecer as Paulas, a Gildon. Eu acho que a gente realmente, eu acho muito importante isso que vocês estão, né, que vocês trazem, o trabalho de vocês. De alguma forma, eu quero poder ler e acompanhar depois, né, se tiver uma finalização, alguma coisa do tipo, né. Espero ter contribuído de alguma forma positiva. Eu não pensei em nada, eu fui só, enfim, falando, né, as coisas que você não tem nem ideia, traz. Assim. Para a gente é de uma riqueza enorme. E que perpassam sobre minha história enquanto artista, enquanto pessoa mesmo, assim, né? E que acredita realmente na arte como ferramenta e para a infância ainda de muita importância mesmo. Então, agradecer realmente o convite, muito importante para mim, né? Poder, enfim, estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. A gente vai fazer esses encontros mensalmente. Eu vou divulgar também, para se você quiser colar, assistir outros encontros. E quando a gente conseguir finalizar isso assim, em forma de livro, ou sei lá, que desdobramento a gente vai fazer a partir dos encontros, a gente comunica também, conta tudo, mas uma alegria enorme. Obrigada mesmo. Obrigadão. Vou deixar no grupo aí os convites, vou mandar para vocês os cards, para vocês, enfim, né, mandar para quem quiser. A gente faz agora em Cajazeiras e depois no Ótimo. E aí a gente vai falando. Obrigado. A gente divulga. Espero ter a oportunidade de levar Jaiminho para assistir, mesmo bebê. Comigo, meu companheiro de peça infantil. Obrigada, Ritson. Obrigada, Paula. Galera que está aí assistindo, valeu também. E vamos que vamos. Boa quinta, minha gente, para vocês. Obrigada, Ivan. Valeu pelo suporte. Até junho. Em junho nos vemos de novo.